Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Estou passando aqui novamente para agradecer aos meus seguidores, tá? Muito obrigada. E também para pedir a quem não se inscreveu que se inscreva no meu canal, por favor, que curta, que compartilhe. E assim, eu só tenho realmente a agradecer vocês, tá? Ative o sininho, tá? Para cada vez que eu postar alguma coisa, você ficar sabendo, tá bom? E é isso, gente. Hoje eu vou falar um pouquinho, assim, bem rápido, tentar ser rápida, falar um pouquinho sobre o meu primeiro emprego e os meus estudos. Então, o que que acontece? Eu, aos 17 anos, eu recebi uma proposta de uma vizinha que uma irmã dela que morava lá em Brasília, tinha uma amiga que estava precisando de uma babá, e eu, como eu precisava de roupa, de calçado e etc., como uma criança, uma adolescente que tinha muita necessidade, topei. Pedi aos meus pais, eles permitiram e eu fui, né? Assim, meus pais permitiram porque eles sabiam das nossas necessidades. Aí fui para Brasília. Quando eu cheguei em Brasília, me deparei com um casal jovem, com uma filha de 4 anos. Detalhe, esqueci de falar para você. A pessoa que me levou recebeu o dinheiro dessa outra senhora lá para me dar em mãos e para eu comer na estrada e tudo mais. Só que essa pessoa simplesmente não me deu sem dinheiro nenhum. Eu fui comendo o que ela dava na estrada. Mas enfim, era como se fosse hoje um atravessador, vamos dizer assim. É bem isso, assim, desse tipo. Aí, quando eu fui para Brasília, na primeira conversa com a dona da casa foi o seguinte: você veio para minha casa para ser babá da minha filha, né? Tá. Então eu quero te fazer uma proposta. Se eu assinar a sua carteira, vou pagar tudo que você tem direito, mas vou lhe tratar como empregada. Se eu não assinar, vou lhe tratar como filha. Eu, com toda assustadinha, parecia uma caipira em Nova York, falei assim: mas eu posso estudar? Pode sim. Falei: ah, então tá bom. Não, então não assina minha carteira não, porque na minha mente me veio lembrança muito antiga que eu vi. Não adianta ninguém dizer que é mentira, mas eu cheguei a ver madames nordestina batendo nas empregadas com cabo de vassoura. Eu pensei assim: se ela for me tratar como empregada, vai ser desse jeito, então eu não quero não. Enfim, fiquei em Brasília durante quase um ano, com pouca experiência, mas não deu pra mim e eu fui embora. E aí, no meio tempo que eu fiquei em Brasília, gente, eu não tive tratamento nenhum de filho. Eu fui empregada, eu varria, eu passava, eu lavava, aprendi a cuidar da criança com muito amor, aprendi a cuidar da casa. Então eu era empregada da casa, porém na minha cabecinha eu acreditava que não. Mas passado esse tempo, vim eu aqui para o Rio de Janeiro no ano de 93 e vim trabalhar como empregada doméstica numa casa onde eu trabalhei como carteira assinada, trabalhava o dia todo, dormia no trabalho. Porém, uma das observações que eu sabia era que a gente não poderia estudar, porque estudar ia atrapalhar o horário de jantar deles. E aí, com isso, eu não tive mais vontade de estudar, porque eu não ia saber conciliar. Passado o tempo, eu casei, saí do trabalho, tive filhos e vim morar num outro lugar. E nesse outro lugar, paralelo à minha casa, tinha uma casa de uma vizinha aos 93 anos, professora aposentada de muitos anos. Fui eu trabalhar com ela. E que bênção que foi na minha vida aquela pessoa. Ela, quando começou a conversar comigo, perguntou logo qual era, até que ano eu tinha estudado. E eu falei. Ela falou: e por que você não está estudando? Eu falei: porque eu tenho 2 filhos pequenos, como que eu vou estudar com criança? Que eu chego em casa, a criança: mãe, eu quero isso, mãe, eu quero aquilo, eu quero comida, eu quero... Eu não conseguia me ver nesse nível, assim, trabalhando e estudando, e tomando de conta. E aí eu vim para casa, conversei com meu marido, ele falou: vai estudar sim, você tem que estudar. E aí eu voltei para essa senhora, falei assim: olha, eu conversei com meu marido, ele disse que dá para eu estudar assim. Ela: então você vai estudar, porque eu vou ensinar você. Tudo que você não sabe, a gente começa do zero. Eu te dou aula de matemática, a minha nora é professora de biologia, ela te ensina, te dou aula de português, de história, de geografia, o que você quiser, eu te dou aula. Inclusive, vou te dar um curso de italiano. E assim ela fez. Quando eu fiz a primeira prova, 0 matemática, eu cheguei para ela: não vou mais estudar, não quero, não tenho a menor condição de tirar um 0. Ela: é isso aí, agora nós vamos lutar para que você tire uma nota boa. Então eu voltei.
para a escola com aquele incentivo daquela senhorinha que eu só cuidava dela, mas eu ia caminhar no quintal todo dia com ela. Ela me contava uma história da Segunda Guerra Mundial, ela me contava uma história do Brasil, ela me contava, ela falava sobre geografia, e aí mandava eu sentar. Ela fez um caderno para mim de português, uma gramática, que quando eu mostrei para minha professora não acreditou. A professora falou: quem te deu isso? Eu falei: foi uma pessoa que mal enxerga, mas que ela tá investindo em mim, ela acredita. Ela tinha preocupação de quando ia dando o horário de eu ir buscar meus filhos, porque tinha esse detalhe: eu saía da casa dela às 5 horas, corria, ia buscar meus filhos na escola, voltava em casa, tomava banho rápido e ia para aquela escola. Lá eu encontrava várias amigas conversando e ela me perguntando como é que era, como é que eu dava conta, e eu fui explicando. E tinha uma sempre que me perguntava: mas seu marido não se importa que você estuda? Eu falei: pelo contrário, ele me incentiva. Aí ela pegou e falou assim: bem que eu queria estudar, mas eu não sei se eu posso. Gente, o que eu quero dizer para vocês? Eu terminei o 2º grau, passaram-se alguns anos de novo, eu encontrei essa pessoa. Infelizmente, aquela senhorinha que me incentivou muito faleceu. E aí eu encontrei essa pessoa e ela perguntou pra mim, assim, essa mãe: o que você tá fazendo da sua vida? Você terminou o 2º grau? Eu falei: você nem sabe. Eu tô fazendo o curso de técnico de enfermagem. Ela: sério? E a filhinha dela tava do lado: sério? Sério? E ela disse que foi pra casa. Quando ela chegou em casa, a filha dela falou assim: ô mãe, por que você não faz como a tia Eva Emília? Por que você não estuda? Ela: porque eu não posso. Ela: você pode sim, você não quer, mas você pode. E ela era empregada doméstica. E aí ela foi trabalhar aí ela falou pra mim que foi trabalhar com aquilo no pensamento. E o marido dela não queria que ela estudasse porque ele era ciumento. Mas aí o que ela fez? Gente, não estou dizendo pra ninguém separar do marido, não. Mas ela teve que abrir mão disso pra ela ser ela mesma. Então ela disse que infelizmente teve uma separação e que ela ouviu aquilo e que eu fui um exemplo para ela. Então ela foi estudar e ela se formou em técnica de enfermagem também, porque ela disse que queria seguir o que ela estava vendo que eu estava fazendo, estava me fazendo bem. E isso para mim foi algo assim muito bom. Eu, infelizmente, não pude exercer a profissão de técnico de enfermagem porque eu fiz uma cirurgia muito grande na coluna cervical. Mas eu migrei para outras áreas, a área da odontologia, onde eu aprendi muito, aprendi e aprendo, que depois eu vou trazer um vídeo para vocês falando da minha experiência na área de odontologia. Eu trabalhando na área da odontologia, mesmo assim, é uma área que eu aprendi, mas no fundo lá dentro de mim sempre foi mesmo a área da enfermagem, que eu queria trabalhar. E eu comecei a pesquisar vários cursos, que curso me identificaria, que curso eu podia trabalhar, e eu vi lá um curso de técnicos em análise clínica. Fiz a minha inscrição, junto com isso veio a pandemia, né? E infelizmente eu fui desempregada, eu fiquei desempregada e não pude custear esse curso que não é barato. E por enquanto ele tá paradinho lá, mas eu vou voltar. Assim que eu voltar para a área de trabalhar, eu vou fazer, porque a minha meta é chegar aonde é o meu sonho. Então, assim, é estudar. Então, assim, o que eu quero com esse vídeo é incentivar a mulher nordestina que vem para a cidade grande, não discriminando quem trabalha como doméstica de jeito nenhum, mas você é capaz de estudar, você é capaz de chegar mais alto. Então, pense nisso. A terceira idade, as pessoas que desacreditaram em si, porque já fazem muitos anos que estudaram e que pararam. Assim, não importa se você estudou no interior e foi para uma capital grande como eu vim. Importa é que você tem que querer. Se você quiser e você buscar, você vai chegar lá. Então, não desista dos seus sonhos, dos seus ideais. E não permita que ninguém mate os seus sonhos. Seja patroa, seja marido, seja quem for. Graças a Deus, a internet ela dá uma visibilidade muito grande que a gente consegue ter maiores informações, né? As mídias hoje trazem muito isso pra gente. Ainda existe muito a ser divulgado. Mas assim, a gente não pode, diante de pleno século XXI, se permitir ser escravizado nesse sentido, assim, de não estudar. Ah, você não vai estudar, você vai só trabalhar. Não, você vai estudar, sim, porque você precisa do seu estudo para você ser
alguém mais bem sucedido na sua vida, porque infelizmente é assim. Eu vejo muito nos interiores do Nordeste uma empregada doméstica, por exemplo, ganhar R$ 200 por mês. É um absurdo, aonde uma calça jeans custa R$ 300, 250, e essa mesma ela lava, passa a cozinha de segunda a sábado. E assim, isso é um absurdo, mas isso é real. É real. Então não aceite isso para sua vida. Valorize-se, mas não deixe de estudar por nada. Porque por que muitas vezes a pessoa não quer que você estude? Porque o estudo lhe ensina a ver as coisas. Quem não estuda é como um cego. Ele vê, mas ele não sabe ler. Foi assim com meu pai. A experiência que ele teve num trabalho dele lá atrás, ele assinou uma carta em branco sem saber que estava assinando. E aí, na verdade, foi o quê? Uma demissão, e ele não levou nada durante anos. Então, isso eu guardei por muito tempo. Então, é isso aí, gente. Olha, um beijo pra vocês. Que a minha experiência possa ajudar quem estiver me escutando. E que, assim como ela já ajudou alguém lá atrás, como foi a moça que eu me referi, que era da mesma escola dos meus filhos, que possa ajudar quem tá precisando, que ainda tem esse medo. Não deixe o medo lhe dominar. Seja corajosa, seja corajoso.